Paula, nos últimos 10 anos, foi uma das facilitadoras de um programa de formação para lideranças realizadoras. O que é ser uma líder realizadora? Vamos lá. Bom dia e boa tarde, obrigada mais uma vez. É tão calorosa essa acolhida que dá vontade de ficar aqui mais do que esse tempo planejado. Mas muito obrigada. Eu estava ouvindo a apresentação e estava pensando, o Humberto Maturana disse, tudo que é dito por alguém. E eu entendo que tem uma compreensão da perspectiva pela qual alguém fala, né? Alguém que fez essa história tem uma perspectiva. Há outras, e tenho certeza que muitas outras, e daí que bom estar aqui e com a riqueza do diálogo, né? Mas voltando para a pergunta da Antônia, Antônia, esse conceito de liderança realizadora surgiu para nós há cerca de 10 anos, quando eu estava sócia da Lumo ainda, e redesenhamos na época esse programa de desenvolvimento de lideranças. E esse realizador funciona muito bem em português, aliás, já que estamos aqui, né, porque tem essa ideia de realização em vários campos, né? Quando a gente traduz para o inglês, a gente fala em fulfilling leadership, que tem a ver com essa autorrealização, mas os colegas aqui vão entender que em português a gente pode entender realização sob outros âmbitos também. Então, esse programa, e que aliás já está presente em Portugal também, colegas nossos que trouxeram no âmbito do programa Germinar, depois podemos falar sobre isso. No âmbito desse programa, acho que o primeiro aspecto nós falamos em liderança para além de gestão. Eu posso ser ótima gestora e não ser tão boa líder, né? Então, é um programa que visa desenvolver mais a arte do que a técnica. E, como eu dizia, quando redesenhamos, nós pensamos o que é importante equilibrar na nossa existência como líderes. E nós pensamos em 3 âmbitos. O primeiro é o âmbito do indivíduo que se realiza, autorrealiza, né? Que se sente feliz, potente, preenchida, né? Por assim dizer, com a sua vida, a sua profissão, a sua produção, o seu fazer. O segundo âmbito é o quanto nós, como líderes de grupos, líderes de equipes, podemos nos sentir realizadas ao servir a outra ou outro, né? O quanto estar a serviço do desenvolvimento de colaboradores, de comunidades, pode ser um fator também de autorrealização e aí já também de uma realização de um grupo, de uma organização. E o terceiro fator é a realização através das nossas entregas, e eu vou usar essa palavra assim com essas aspas, porque eu não estou falando simplesmente de tarefas, pode englobar tarefas, mas é do que nós produzimos no mundo, né? Eu acho que foi naquele livro Memórias de Adriano, que a Marguerite Yourcenar, ela começa falando uma reflexão de um dos imperadores de Roma, um homem, dizendo que nós nos delineamos pela nossa ação no mundo. E uma mulher, a Hannah Arendt, também fala muito sobre isso, né? Como é a nossa ação que nos forma e que nos expressa ao mesmo tempo, e como essas duas coisas podem acontecer junto. Então, autorrealização, realização através do serviço do outro e realização para mim e para o grupo através de produzir coisas significativas no mundo. Significativas para cada um e para cada grupo. Espetáculo. Ora bem, estamos a posicionar-nos de uma forma diferente para irmos ao encontro dos dias incertos de hoje. Ou seja, hoje a líder está aberta às perguntas que surgem sem as respostas prontas, ocupando um lugar diferente nos grupos e nas organizações. Quando pensa em liderança sustentável, pensa em organizações humanizadas, em lideranças pelo exemplo, de pessoas para pessoas e com pessoas, onde existem relações com base no respeito e empatia num ambiente seguro, para que os bons relacionamentos e a autoliderança
se desenvolva, ou seja, existam relações sustentáveis. A partir do teu conhecimento, experiência e percepção, o que te ocorre quando escutas liderança sustentável? Que boa essa pergunta. Eu sou muito atenta ao significado das palavras e eu percebo que essa palavra sustentável, ela, como tantas outras na nossa sociedade, está começando a correr o risco de ser banalizada. Então as pessoas falam assim, eu preciso fazer a minha empresa ficar sustentável. Aí você diz, diga-me mais. Aí a pessoa diz, não, porque eu preciso pagar as contas. Esse é um aspecto, com certeza, da sustentabilidade. Né? Mas eu acho que a Antônia usou muito bem, se nós ampliarmos e formos fiéis aos sentidos da questão da sustentabilidade, é perfeito correlacionar, na minha opinião, sustentabilidade e relações, sustentabilidade com relações. Né? Então, como eu digo, liderar de forma sustentável, primeiro tem a ver com essa autoliderança, como é que eu consigo me autoliderar, né? Liderar equipes e também ser um agente, uma agente cidadã nas lideranças de temas de desenvolvimento social, planetário, do meio ambiente. Portanto, liderar passa, eu usei a palavra cuidar, eu acho, né? Passa por cuidar de relações. Comigo mesma, podemos começar pensando, né? Eu estou equilibrando, posso dizer espírito e matéria, ou ideais e rentabilidade, por exemplo. Eu estou equilibrando a minha vida familiar e a minha vida profissional, as horas, a atenção, a intenção que eu dedico a esses âmbitos. Eu estou equilibrando a vida social, né, nos grupos, na família, com os amigos, com o meu desenvolvimento, por exemplo, intelectual, ou mesmo espiritual, como eu disse antes. Como é que a cada momento da vida eu harmonizo a minha existência, simplesmente para que eu fique bem, que não é pouca coisa, né? Porque eu sou o maior instrumento de mim, né? Eu afinar o meu instrumento é poder ser uma líder melhor para mim, para quem está perto e talvez para quem está um pouquinho mais longe. Depois, essas relações interpessoais, a Antônia já deu a deixa, né? Comunicação aberta, confiança, criação e alimentação de ambientes seguros, respeito mútuo, né, que precisa ser exemplo, aparente em comportamentos observáveis. Eu vou dizer, eu sou muito respeitosa, mas eu só falo alto, como me deu um feedback, aliás, outro dia, uma colega suíça, você me interrompe muito na cultura dela, né? Brasileiro fala todo mundo ao mesmo tempo e está tudo bem, sinal que a reunião está animada. Em outras culturas não é verdade, tem que esperar um terminar para o outro falar. Então, conciliar isso tudo também. Mas eu queria pedir licença para destacar um ponto que para mim é muito essencial, talvez valioso, que é liderança sustentável, na minha opinião, passa por, respeitar o que é vivo, a saúde e a vida. E 2, respeitar, valorizar e fomentar a humanidade em nós, em cada um de nós. E respeitar a humanidade passa por respeitar o poder criativo que cada uma de nós temos. Dizendo de outra forma, né? A gente pode olhar para os reinos da natureza e entender que, por exemplo, o reino animal, que é valiosíssimo, ele segue os ritmos da natureza, os impulsos da natureza. E só em desenho animado da Pixar ou da Disney é que uma formiga fala, eu não vou ser soldado, né? Eu vou ser artista plástico. Mas nós, humanas e humanos, temos essa possibilidade, né, de refletir sobre o passado e sobre o futuro, sobre essa coerência entre ideias e materialidade e escolher um lugar de expressão no mundo. E parte do que, ou talvez a maior parte do que nos faz humanos, eu acredito, é o nosso poder criador. Se fala, né, que os deuses nos criaram à sua imagem e semelhança, em quê? No poder de criar. E quando eu estou numa organização, sou parte de uma equipe, sou liderada por uma das colegas aqui,
e percebo que eu sou apenas uma peça de uma engrenagem, ou, para dizer de um jeito assim um pouquinho mais pontudo, um animalzinho que tem que obedecer aos ritmos que me são impostos, aos processos que me são impostos, e não tenho espaço para refletir, para propor, para criar, para perceber que a minha voz, o meu talento, a minha inspiração fazem parte de um projeto, eu sou um pouco menos humana. Então, Antônio, eu não sei se eu me perdi da sua pergunta original, Não, está mas ótimo. liderança sustentável, para mim, e que eu acho que é muito aplicável no ambiente da liderança organizacional, de ONGs ou de empresas, ou no primeiro setor, eu estou sendo uma líder que permite aos meus liderados e colegas trazerem o melhor do humano em si, ou da humana em si. Estou dando espaço para contribuição. Então, na prática, participar de tomada de decisão, canais abertos de pergunta e colaboração, perguntar, mas depois ouvir, né? Profundamente, com presença, reconhecer, celebrar, trocar feedback, visando aprendizado mútuo, né? Tudo isso é fomentar esse ambiente de desenvolvimento e de aprendizado, que também é outro aspecto que nos torna humanos, né? Sair dessa vida um pouco diferente do que a gente entrou. Ora bem, dando continuidade, podemos afirmar que a felicidade se relaciona com o capitalismo consciente na liderança sustentável? E qual a mudança de mentalidade ou paradigma que a liderança sustentável deve promover? Isto é, 2 em 1. Uhum. Paula, vamos lá. Vou voltar para a questão da linguagem. E vou correr o risco de responder mais ou menos a Antônia. Depois vocês me ajudam, fazem umas perguntas. O Antônio aqui me dá um cutucão e me puxa de volta, tá, Antônia? Ok. Mas que paradigma que eu vivo, e acho que nós vivemos no mundo dos negócios. E que se expressa na linguagem que nós estamos muito acostumadas a usar, e eu convido todas a prestarem mais atenção, porque é muito interessante quando a gente percebe nós mesmas construindo essa cultura através da linguagem que nós usamos. A gente fala muito assim, uma linguagem muito mecanicista e, por vezes, bélica, armamentista. Então, por exemplo, a gente fala em conquistar mercados. A gente vai definir o público, né, das nossas ações, empresas, a gente fala que tem um público-alvo, né? A gente fala em alavancar crescimento, atacar a concorrência. Então, essa linguagem só revela, né, que a gente criou mercados e uma dinâmica da economia capitalista muito baseada nessa lógica, né, de conquista, né, quase de guerra. Aliás, tinha muitos autores, né, na década de 60, e depois que o próprio título dos livros remetia à guerra para falar de mercados. E eu arriscaria dizer que são elementos do arquétipo masculino. Não quer dizer que todos os homens têm ou são assim, mas é o arquétipo masculino do guerreiro, né? Eu acho que o grande desafio para nós, e que eu tenho certeza que esse grupo que está aqui pode ser um agente muito consciente disso, é como é que nós desenvolvemos uma economia que, mais do que crescer e conquistar desordenadamente, ela cuida, né, de um desenvolvimento saudável, da circularidade da cadeia de suprimentos, de alimentar o relacionamento com todos os nossos públicos de relacionamento, inclusive os nossos clientes, consumidores, que eu também não gosto muito dessa palavra, consome, mas, enfim, compradores, as pessoas ou grupos que a gente serve. E, enquanto isso, fomenta e multiplica o valor, protege o planeta. Então, eu estou aqui de propósito, né, e conscientemente falando desenvolver, cuidar, alimentar, proteger, fomentar, tem a ver com o arquétipo do feminino, né? Ou não? Sim. Então, Claro. é isso, assim, desculpa, Antônio.
eu acho que esse fomento do feminino, que nós podemos muito ajudar a fazer, contribui para essa transformação. E eu penso que nós, mulheres, então, podemos estar mais conscientes do quanto a nossa atuação pode, mais do que reproduzir, perpetuar esses aspectos bélicos e mecanicistas, que a gente, muitas vezes, eu aprendi com lideranças masculinas, inclusive, e não só, com mulheres também que estavam muito imbuídas dessa energia masculina, e que eu mesma fiz, multipliquei e vivi. Sem halo aqui, tá? Sou santinha, não. Mas eu acho que a gente pode, com essa consciência, equilibrar essas forças nas novas dinâmicas do mercado. Então, como é que o círculo, um círculo mais amoroso e inclusivo, convive com essa ponta, essa força de empreendedorismo, de implantação, de forma o mais harmônica possível. Ótimo. E como é que pensas a diversidade e a inclusão na liderança sustentável? Eu vou insistir que quando a gente fala de liderança sustentável, Isto tem que falamos... entrar. Isto tem que entrar. Que é tão vivo em mim que eu vou pedir licença, né, para falar que eu acho que a gente não pode esquecer disso. A gente está falando da vida, né? Se eu quisesse ser um pouco poética, Guimarães, assim, da vida vivida, e não tem vida sem diversidade. Então, né, por que a Mata Atlântica ou certos biomas marinhos são tão importantes? Porque são muito diversos, e essa diversidade permita que a vida evolua de maneiras particulares, que menos diversidade fragiliza ou multiplica a vida de formas menos ricas. Eu não sou bióloga, mas tem gente fazendo assim que eu acho que entende até mais desse tema do que eu. Se isso é verdade na vida, para nós é verdade nas equipes também. Então já tem estudos que mostram que equipes mais diversas produzem mais e melhor, geram mais riqueza, são mais criativas, têm soluções mais engenhosas, né? E quando a gente descobre o prazer disso, são inclusive mais divertidas de se trabalhar. Não que seja fácil o tempo todo, porque mais diversidade traz mais desafios também. E tem uma diversidade, talvez, que é sutil e que a gente presta pouca atenção. Então, eu estou vendo aqui na plateia algumas pessoas, Márcia, Elisa, Regina, que a gente também se conhece de outros carnavais, né? E elas, né, a gente trabalhou aí juntas em algum momento com esse conceito dos temperamentos humanos, aí inspirados os elementos da natureza. Então, tem temperamentos mais fogo, mais água, mais aéreos, mais terra, né? Cada um desses temperamentos que nasce tão imbuído em nós, eles nos dá qualidades e desafios diferentes. E esses temperamentos são muitas vezes uma diversidade nas equipes, aqui nesse grupo, que a gente um pouco ignora, né? Então a gente gosta de botar todo mundo parecido com a gente, né? Eu tenho muito fogo, contrato um monte de chamas, né, para o meu grupo, mas presto pouca atenção em detalhe, atropelo muita gente. Muito fogo, o que faz? Estamos vivenciando, né? Faz uns incêndios de vez em quando. Ou contrato muito ar, que a minha equipe tem dificuldade para dar forma. Então, esse é um tipo de diversidade mais sutil. Agora, temos a diversidade mais evidente, né? A diversidade de gênero, de orientação sexual, étnico-racial, temos tantas belíssimas diversidades. E o meu desafio aqui, então, né, voltando, como pensar, eu diria, a liderança que quer a vida, que quer a sustentabilidade, tem esse belíssimo desafio de pensar em construir diversidade, mas não no tolerar, aguentar, porque a gente ouve muitas pessoas, não tem que lidar com a diversidade, tipo assim, é uma droga, mas a gente aguenta, né? Não, não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo assim, como é que a gente admira, aprende, fica curiosa, né? Se fascina por essa beleza da diversidade e por essa possibilidade dessa diversidade criar abundância, criar transformação,
Isso eu acho que só mais um pedacinho. Eu acho que é outro tema importante, porque não é só garantir o pertencimento, o tal, né? Vou contratar muitas pessoas com perfil etário, enfim, qualquer que seja o perfil diferente, né? Então, agora a gente está vendo muitas campanhas, vou contratar, né, pessoas pretas, vou contratar mais mulheres e tal, mas depois eu não cuido desse pertencimento, né? Então, como é que realmente eu cuido de trazer, mas depois eu cuido de criar os espaços adequados para essa riqueza de convívio. E isso já seria outro tema, mas isso tem a ver com como é que eu cuido da evolução cultural das organizações nas quais eu estou envolvida. Atualmente, os negócios são globais, com culturas, formações, indo ao encontro, né? Experiências e vivências diferentes. Na tua opinião, que estratégias se devem adotar para se garantir uma liderança sustentável do presente para o futuro? Vocês perceberam que a Antônia só faz pergunta fácil aqui, né? Eu E que tenho que sugar, eu tenho que sugar tudo. não, e que eu, assim, olha o tamanho, porque, de verdade, essas perguntas são lindas, eu estou brincando, obviamente, mas assim, são perguntas lindas e são perguntas imensas, e vocês sabem disso, todas nós sabemos disso, né? E o que eu posso oferecer é um pouco de um olhar, de uma perspectiva, de uma provocação, mas tenho certeza que vamos continuar falando desses assuntos por muito tempo, porque eles não se extinguem facilmente, né? Mas, a partir das minhas visões e paixões, eu posso dizer, eu acho que pensar em estratégias para o futuro passa, primeiramente, e acima de tudo, por olhar o futuro não como uma mera continuação do passado, mas como algo que se constrói em saltos, em primeiro lugar, e como algo que nós construímos através das nossas intenções e ações. E nós estamos muito, socialmente, culturalmente, muito habituadas e habituados a pensar o futuro. Bom, hoje eu sou analista, então o meu próximo passo é ser coordenadora, depois eu vou ser gerente, depois eu vou ser diretora, presidente multinacional da galáxia, não sei. Mas a gente está muito acostumado a pensar o futuro como continuação do passado. Ou eu tenho tanto de share of market, tanto de rentabilidade, então eu vou continuar aumentando em tantos pontos percentuais ao ano. Só que o futuro não se dá assim, né? O futuro realmente se dá em explosões de criação, em saltos, né? E tendo a consciência que eu falei lá atrás da nossa humanidade, do nosso poder, ao modo dos deuses de criar realidades, de criar futuros, o maior guia para mim de qualquer estratégia é a criação de visões de futuro que nós queremos contribuir para que existam, né? As que nós queremos e as que nós não queremos. Então, tem um pouco a ver com a ideia do planejamento de cenários, né? Onde eu construo futuros que são imãs desejáveis integradamente para mim, para a minha empresa, para o meu setor, para a sociedade, para o planeta, etc., né? Que são imãs desejáveis e que podem ser também imãs fortes o suficientes para orientar a ação inspirada por aquele imã. O que nós podemos pensar aqui? O que o clube, cada uma que está aqui, essas embaixadoras, querem juntas construir? Vocês estão indo para onde? Qual o destino dessa nau, né? E juntas trabalharem para chegar lá. Outra forma de dizer isso é assim, que histórias nós queremos contar no futuro? Daqui a 10, 20, 30 anos, né? Rijarda, Antônia vão lá tomar uma imperialzinha e dizer, puxa vida, olha só o que nós fizemos. O que é? O que terá sido isso? Então, histórias imãs, histórias inspiradoras de futuro. E é por nós, mas é de novo, pelo planeta e para o que nós queremos deixar, né? Para as nossas filhas e filhos, netos e netas, etc.
legado. Há aqui só uma coisinha que eu vou provocar. Aquela visão para 500 anos no Egito, podes partilhar assim um bocadinho connosco para nós também não nos esticarmos muito? Eu acho que Poxa, tens que partilhar. contei para a Antônia que eu tive no Egito visitando a Sequem. Sequem é uma belíssima iniciativa. Se eu for simplificar, eu vou dizer que é uma fazenda biodinâmica. Se eu for dar um pouquinho mais colorido, é um oásis no deserto que produz, não é? Também fabrica algumas coisas, mas produz algodão biodinâmico e orgânico, ervas e chás orgânicos, e cuida não só da terra, né? Está transformando o deserto em áreas cultiváveis, verdes, mas da sociedade ali. Então, tem escolas, tem clínicas de saúde. Então, é um projeto belíssimo. E nos recebeu lá já o filho do fundador, do Abulais, que nos disse o seguinte: a nossa visão é uma visão de 500 anos. 500 anos. E às Espetacular. vezes eu trabalho, né, às vezes com alguns executivos ou empresas, as pessoas falam: "Ah, mas a minha visão é, sei lá, ser a empresa reconhecida nesse mercado". Eu falo: "Mas já não é?". "Ah, sou". Para a gente fazer visão, na minha opinião, e o que a experiência de ser quem também reforça, visão é horizonte. Quanto mais a gente chega a pé, mais ele se move. E é só assim que eu consigo criar visões realmente audaciosas e inspiradoras. Porque se é uma coisa que eu posso fazer ano que vem, daqui a 5 anos, já não é bem uma visão, já vira meta, objetivo, né? Então, em Sequem, eles têm uma visão de 500 anos, porque é uma visão ousada, ambiciosa e difícil de chegar. Possível, mas difícil. E eu perguntaria, né, qual é a visão de 500 anos, talvez, que o clube possa ter? E Jada estava provocando, né? Um grupo de mulheres que transformou a dinâmica do capitalismo e que criou que tipo de mundo, por exemplo, né? Então, às vezes, realmente ajuda. Não sei se os 500, né? Mas às vezes uns 50 ou 100 anos já é o suficiente para a gente poder ser mais ambiciosa nos nossos desejos e nessa estrela guia da nossa cooperação. Paulo, estamos a terminar. Está muito bom mesmo. Eu continuava. Isto é uma ótima Delícia. conversa, muito conhecimento, muita experiência. Mas eu agora ia te pedir que deixasse uma frase, uma sugestão para as senhoras que estão aqui, líderes e futuras líderes. Eu não sei se é uma sugestão, mas eu acho que é quase um pedido. Eu tenho estado muito curiosa e otimista com o imenso poder das mulheres que se põem juntas para fazer colaboração profunda. Eu acho que eu posso dizer pela minha própria trajetória de vida que eu me vi muitas vezes mais concorrendo, me comparando às mulheres de quem eu tive perto, do que realmente trabalhando aquela ideia de sororidade, né? Sisterhood, para a gente se pôr junto. E eu acho isso belíssimo, e eu vejo isso acontecendo nessa semente aqui nesse grupo, do pouquinho que eu pude conhecer até agora. Então, eu acho que esse fomentar o espírito e as qualidades desse feminino, né, que está junto, dessa tenda, que está junto de mulheres que se ajudam e que vão ajudar a equilibrar o nosso ambiente socioeconômico com, sim, as forças empreendedoras, mas também com as forças do equilíbrio, do cuidado, da saúde, da vida. E eu fiquei pensando assim, puxa, o que eu podia até me inspirar, né? E aí eu achei uma mulher, Eufrosina Cruz, uma política mexicana, ativista pelos direitos da mulher e das tribos originárias, que disse uma coisa que eu acredito muito. Quando uma mulher decide mudar, tudo muda em volta dela.
Quando uma mulher decide mudar, tudo muda. Então, assim, bora decidir mudar junto? Agora, Bora! muito obrigada, Paula, foi espetacular. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço imensamente a escuta atenta, a conversa que eu sinto Nem há aqui, questões, os nem há olhares. questões no chat. Não Olha, sei se muito temos obrigada. tempo ou não, mas fico super à disposição. E mais uma vez, obrigada por essa troca. Sinto como uma troca. Obrigada. Obrigada pela generosidade e pela veracidade de tudo aquilo que estiveste a partilhar, que se sentiu vir de dentro para fora. Muito Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada. Eu tenho tempo, eu posso ousar fazer um pedido, já que não temos perguntas e respostas, ou não temos, sim, 2 minutos? Posso fazer um pedido? É muito rápido. Pode, tranquila, querida. Se as colegas podem colocar no chat, escrever uma palavra que está viva agora nesse momento, que levam daqui dessa conversa ou dessa fala que eu adoraria assim, perceber um pouquinho do que ficou. Posso? Força. Então, Colocar uma palavra só ir lá no no chat. chat, uma palavra, não sei se está aberto, aliás, o chat, mas uma palavra Aberto está. que eu levo daqui, que ficou. Feito, está aberto, sim, e tem muita gente já falando aqui. Ai, não consigo ver. Não consegue? Ai, não, olha aqui. Peraí, Embaixo, eu acho. embaixo. Agora entrou. Sim, Agora eu já abri aqui. transformação, ação, inspiração, transformação, harmonizar, sisterhood, sinceridade, Falaram também em escuta amorosa. liderança que transforma, escuta amorosa, ação, sororidade impactante, poder das mulheres, Suzana, se eu consigo uma ideia, né, Suzana? Liderança sustentável. Karen, Bom. que faz parte, Paula e Antônia, faz parte da nossa comissão que organiza, inclusive, as reuniões globais, está de mão levantadinha para falar rapidinho aí o que é que ela gostaria. Pode falar, Karen. Obrigada, Rijarda. É que é difícil a gente sair sem poder abrir um diálogo aqui, uma conversa, uma pergunta, porque é muito inspirador te ouvir, Paula. Então, obrigada por estar conosco. E tu falaste, acho que bem, assim, as perguntas, elas dariam... Cada pergunta, né, Antônio, acho que daria uma reunião para a gente aqui na discussão. Muito bom. Eu queria compartilhar contigo uma angústia que eu tenho vivido como uma ex-executiva também, 30 anos dentro das cadeiras de recursos humanos e agora com a minha consultoria, atendendo as áreas e fazendo processo de mentoria. E o que eu tenho percebido é que essa fala que a gente tem trazido cada vez mais sobre liderança sustentável, e que eu acho que não tem outro caminho, tem que ser por aí mesmo, a gente tem que continuar batendo nessa tecla, enfim, mas o que eu percebo é que há um desejo muito grande das empresas de poder ter isso, e eu associo a tua fala muito ao que a gente fala da segurança psicológica dentro das organizações, que também tem sido muito falado, né, dos ambientes com essa segurança, mas, de fato, quando a gente atende, né, as lideranças, né, em processo de mentoria, o coaching, o que a gente percebe é que as lideranças estão muito exaustas, porque é muita demanda em cima das lideranças, e eu acho que num modelo de negócio que não consegue sustentar tudo que se quer. Então, a gente está querendo super-homens, assim, super-mulheres, que deem conta de tudo, de trabalhar com método ágil, de entregar mais, de ser executivo, de ser... mas, ao mesmo tempo, de dar atenção para a equipe, de fazer conversas de carreira, de fazer meditação, mas de poder participar como voluntário, e isso não tem fim, né? E, lógico, cabe a gente, como tu falou lindamente, que eu acho que esse é o grande segredo da vida, a gente sempre está atento ao equilíbrio, porque a gente tende a desequilibrar e busca equilíbrio, tende a desequilibrar, mas fato é que eu percebo é que a gente está com lideranças exaustas.
porque não sabem como dar conta de tudo isso, por mais e que querem, muitos querem, outros fazem o jogo, né? Assim, bom, então estão querendo, vou ter que ir lá falar com a equipe, estão querendo, eu vou ter que ir lá fazer conversas, mas tem gente que realmente está desejoso de fazer uma transformação no seu papel de liderança, mas está com muita dificuldade porque é muita demanda. Então, eu queria te ouvir um pouquinho assim da tua experiência sobre esse cenário. Eu compartilho da sua percepção, Karen, e eu acho que talvez o ponto que a gente precisa estar atenta, né, é o quanto nós estamos, até que ponto a gente consegue caminhar com esses temas no âmbito de projetos, ou até que ponto realmente depende de mudanças de cultura organizacional e até de modelo de negócio. Então, não é incomum, a gente recebe pedidos, né, às vezes, e com a melhor das intenções, e com, né, eu quero fazer um workshop de CNV. Legal, para que você quer fazer o CNV? Porque os líderes estão fazendo assim, ou fazendo assim. Aí, por que isso está acontecendo? Porque tem uma entrega aqui, uma demanda de um estilo de liderança. E aí você começa a ver, vou chamar assim, talvez meio violentamente, uma certa esquizofrenia organizacional. Então, eu acho que realmente essa atenção para o que realmente a gente precisa fazer de forma integrada e quais são os limites de um programa, né? Ou realmente a gente precisa entender que depende de uma mudança maior. Às vezes não é nem mudança de uma só organização, é do modelo de negócio de um setor inteiro. Eu trabalho muito com o setor de saúde. O setor de saúde trabalha pela saúde, mas o modelo de negócio remunera a doença. Então, qual é o limite para trabalhar a saúde de um modelo de negócio que ganha quando alguém adoece? Não sei, não tenho essa resposta, tem alguns experimentos, né? Eu diria, quando a gente recebe isso, acontece comigo, quando a gente, né, Karen, trabalha com RH, recebe esses pedidos, como é que a gente vai provocando mais para cima, vai subindo o helicóptero do programa, né, para os valores da organização, princípios, ou para a cultura, para o modelo de negócio, e às vezes uma intervenção setorial até. Vi que a Flávia quer falar, mas assim, Antônia leu lá na minha bio, eu estou bem interessada agora em como é que a gente trabalha de uma forma multi-stakeholder, ou, né, setorialmente, porque tem coisas que não dá para mudar sozinho. Então, sal na alimentação, sal e açúcar, né, na alimentação, é dos maiores fatores de adoecimento, né, insalubridade pública. Só que se um fabricante de qualquer alimento diminuir o sal no seu produto industrializado sozinho, o que vai acontecer com as vendas? Vai cair, porque é sabor, é hábito, né, do paladar. Então, na Inglaterra, já há vários anos, se juntaram os principais, né, Unilever, com a Procter, os principais Kraft, os principais produtores de alimento, e eles juntos baixaram gradualmente, ao longo, sei lá, de 20 anos, os níveis de sal no alimento industrializado que eles produzem, e claro que tem a provocação do poder público, que é super importante aqui nesse caso. Então, eu acho que as grandes e urgentes mudanças que a gente está vivendo, a gente vai ter que andar mais em comboio, né? Juntar os concorrentes, somos concorrentes em algumas coisas, mas podemos cooperar em outras para fazer as grandes mudanças que precisam ser feitas. Perfeito, Paula, perfeito, perfeito. São reflexões absolutamente da ordem do dia, não é? É a questão de sobrevivência, não é? Então, assim, hoje nós não estamos mais pensando, né, no futuro dos 500 anos. É sobrevivência de quem nós somos mesmo, não é? Quem cuida dos nossos líderes. É uma coisa assim que hoje se coloca de uma maneira absolutamente presente, né, em tudo que a gente faz. E, Flávia, eu vou só pedir, então, para você, por favor, se quiser falar, fale assim muito rapidamente, porque nós temos a nossa segunda parte agora da reunião. Pode falar, Flávia. Está sem som, Flávia? Sabe?
Tá sem som, querido. É que a minha janela tinha deslocado e cobriu o microfone, eu não conseguia Não, clicar em cima. Vamos lá, rapidinho. Eu acho o seguinte, uma coisa, acho que eu já até falei alguma vez aqui, uma vez que eu participei dessa reunião maravilhosa, eu acho que falta, acho que as pessoas ainda têm essa coisa de guerra masculina, mas também tem essa visão muito cartesiana das coisas, o mundo ainda é muito cartesiano, eu acho que foi uma teoria que funcionou, da lógica, lá, a gente está falando do século XVI, XVII, ok, mas nós somos seres multidimensionais, não somos bidimensionais. E eu acho que quando a gente percebe e olha para negócios, para trabalho, em várias dimensões, de como que eu me alimento, né, daquilo, quando eu estou trabalhando, desenvolvendo alguma coisa, tem um lado financeiro, tem um lado emocional, tem a dimensão até espiritual das coisas, que isso alimenta a gente também, são os lucros, que eu vivo falando sobre isso, os diversos lucros que a gente pode ter como funcionário, como líder, como empreendedor, que é isso que preenche a gente e dá confiança para que a gente tenha uma estabilidade para lidar com as questões, né? Ser líder não é fácil, é uma posição muito solitária a maior parte das vezes, e se você não se alimenta de várias fontes, né? Você depende de coisas assim muito racionais, isso não vai te dar a base que você precisa para ir além, né? Então, como que você está se alimentando como líder? Como está alimentando sua equipe nas multidimensões do ser? Eu acho que tem muito a ver com isso, na minha opinião. Ir além e pensar que somos seres integrais, né? E usar o lado direito do cérebro também, parar desse mundo que quer que a gente seja racional. Racional os computadores fazem, a inteligência artificial faz, mas o que a gente tem de valor é o outro lado, né? É a emoção, é o espiritual, é o ir além, é a curiosidade, é aquilo tudo que a gente tem. Então, é uma fala minha, desculpa, que eu falo muito, Não, né, eu já? que agradeço. Obrigada, Flávia. Boa É a minha reflexão. reflexão. Muito bom. Paula, quero, em nome de todas, né, eu acho que isso posso dizer de todas, agradecer a você. E tem aqui no clube um celeiro, não é, de mulheres como você conheceu hoje, e sinta-se muito à vontade de voltar sempre. Será muito, muito bem-vinda. São reflexões que nós temos dentro do clube, não é? Estamos aprendendo, não é? A gente tem que entender sempre que nós somos menos donas das verdades do que qualquer outra coisa, nós somos aprendizes, e aqui no clube a gente tem muito essa prática. Até eu estava dizendo hoje na reunião que eu estava com Olga e Antônia, que a gente as estratégias, hoje a gente tem que saber onde quer chegar, como muito bem você diz, nós temos claro, não sabemos exatamente em qual século, mas nós queremos criar uma grande nação empreendedora em língua portuguesa. Então, esse é o nosso, a gente desfoca do umbigo e vai para o horizonte e vê exatamente isso. É para lá que nós estamos andando. E para isso nós temos que ser completamente flexíveis, entender que nada está inexoravelmente dito. Tudo ainda está para ser dito e a ser construído. E esta é a beleza que faz com que nós sejamos, dentro desse universo da natureza, esse ser que constrói futuro. Não é? Então, não existe o futuro dado, existe o futuro a ser construído. E acho que é um pouquinho isso que a gente tem, quando a gente traz isso para a liderança, que a gente pode chamar de sustentável, né? Eu concordo contigo, assim, já começa a ficar um pouquinho, não é? Mas, assim, essa liderança sustentável, não é? Que tem que cuidar primeiro de si para poder cuidar do outro. Não é? Então, acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, sou super grata a você. A Antônia, obrigada, eu já te mandei um beijinho pela sua condução. Você foi brilhante, trouxe as perguntas certas, não é? Porque o desenvolvimento de quem fala tem muito a ver com as perguntas que são feitas. E você foi brilhante nas perguntas que você fez. Fez toda a diferença, tenho que agradecer muito a Antônia e a Regina também nessa ponte e nessa preparação. Ótimo. Então, pronto, Paulo, você pode fazer suas considerações finais e nós, em seguida, passamos para a nossa segunda parte da reunião.
Bom, de verdade, acho que só um grande agradecimento pela acolhida, me senti em casa e pelo carinho aí que continua chegando aí no chat e, novamente, né, nos juntarmos para pôr mãos à obra aí e criar o mundo que a gente quer ver no futuro. Que possamos fazer isso juntas nessa grande comunidade de sim, né, mulheres gente? que falam português. Vamos fazer juntas, certo? Vamos fazer junto. Vamos fazer Obrigada, juntas. gente. Boa continuação de reunião para vocês. E mais uma vez, Jarda, Antônia, todas pela receptividade e pelo convite. Muito obrigada. Se quiser Um beijo continuar, grande. é super bem-vindo. Agora é a segunda parte da nossa